Bom dia, irmãs. Estou com muita saudade de todos vocês, das nossas aulas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 27. Fica na página 135 da nossa revista. E o título é: Que mundo é esse em que estamos vivendo? Nós que temos acima de 60 anos, estamos vivendo uma grande crise, pois este mundo em nada se parece com o mundo em que nascemos e vivemos a nossa adolescência. Nos últimos 100 anos, as coisas mudaram de modo assustador, principalmente nas últimas décadas. O mundo não é mais o mesmo, as pessoas, as igrejas e nem mesmo os pastores são mais os mesmos. Se nós quisermos fazer a diferença nesse tempo, nós precisamos conhecer a realidade do mundo em que vivemos. O primeiro tópico fala de um mundo de constante mudança. O mundo à nossa volta está em constante mudança. Tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim: quem ficar parado vai ser atropelado e quem correr não vai sair do lugar. Nós estamos em um momento em que ninguém sabe o que deve fazer. O mundo, o homem, as coisas estão em constante transformação. Mas nós precisamos entender que existem coisas que mudam e outras que permanecem, ou seja, que não podem mudar. Separei para as irmãs 2 versículos que falam sobre isso. Hebreus 13, no verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus não muda. Em Lamentações 3, 22 e 23, fala sobre as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Fica claro, então, que mudanças e permanência é uma necessidade. Existem situações que precisam ser mudadas no passar dos anos, mas existem coisas que não podem mudar. Exemplo, os nossos valores. Os valores como respeito, integridade, honestidade não podem mudar. Precisam fazer parte de toda a nossa vida. Como estão hoje os relacionamentos dos filhos com seus pais, dos maridos com suas esposas, do ser humano com a sociedade? Como os alunos estão tratando hoje os seus professores e como são tratados por eles? Eu creio sinceramente que nós podemos oferecer ao mundo um ponto de equilíbrio. Basta que tenhamos disposição para dependermos do Senhor, que nos guia a toda a verdade, que nos dá sabedoria, nos dá discernimento para mudarmos o que realmente precisa ser mudado. Estejamos preparadas para este tempo, cultivando uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, mas também precisamos conhecer o mundo onde estamos vivendo. O cristão comprometido em glorificar a Deus e edificar a igreja e expandir o reino é alguém que tem a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, de modo que, fundamentado na palavra, esteja convicto quanto ao que precisa permanecer e de mente aberta para aceitar o que precisa ser mudado.
Nós vivemos em um mundo de relativismo ético. No Novo Testamento, nós temos um exemplo. No interrogatório de Pilatos, no julgamento de Jesus, nós encontramos uma pergunta relativista. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Está em João 18, 38. Roma, de quem Pilatos era representante, proclamava a tolerância religiosa como uma virtude e odiava a afirmação cristã de que Jesus é o único caminho para Deus. E isso gerou perseguição com prisões e morte para os primeiros cristãos. Porém, esta pergunta está presente na sociedade dos nossos dias. O que é a verdade? Nossa sociedade prega a tolerância e o respeito e não aceita quando respondemos que Jesus Cristo é Senhor, Salvador e o único caminho para Deus. Muitas vezes a tolerância nos faz ocultar a verdade. Precisamos sim respeitar as pessoas, mas dizer a verdade a elas. Essa resposta encontramos em 2 versículos. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisamos crer em Cristo para termos a salvação. E João 14,6, onde Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é sim o único caminho que nos leva a Deus. O nosso mundo é um mundo onde os valores afrontam a Deus e ao seu povo e não estão nem um pouco preocupados com a prestação de contas. Pense no mundo dos dias de Noé, nas cidades de Sodoma e Gomorra, que afrontavam a Deus e o seu povo com um estilo de vida liberal, onde cada um fazia o que bem queria, o que lhe dava prazer. A sociedade de hoje se comporta da mesma forma e acaba pagando um alto preço. O pluralismo religioso ensina que todas as religiões são boas e levam a Deus. Pregam que Deus é um Deus de amor e não poderia excluir da salvação os não cristãos, pelo simples fato de não serem cristãos, porque Deus está em todas as religiões. Mas a Bíblia ensina que Deus, no seu infinito amor, deu seu Filho para nos salvar. E será salvo todo aquele que nele crê, como o único e suficiente Salvador. A humanidade precisa entender que há um só Deus, princípio e fim de todas as coisas. Concluindo essa reflexão, nessa lição nós falamos sobre mudança e permanência. Como cristãos, precisamos ter bom senso para perceber que mudanças são saudáveis e necessárias, desde que não afrontem a Deus e nem a seu povo. Deus é soberano e nada acontece sem o seu consentimento. Amém? Vamos nos manter informadas sobre o que está acontecendo no mundo, porque a vida é um presente de Deus para nós e precisa ser preservada. Um grande abraço a todas vocês, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.